Olá pessoal, bom dia. A aula de hoje é sobre divisão de polinômios. Então, nós trouxe aqui um exemplo onde nós temos x à quarta menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Como que nós fazemos divisão de polinômios? Nós vimos isso na semana passada, então vamos lá. Então, vocês têm que pensar que numa divisão eu tenho que pensar que número multiplicado por ele que vai dar igual a esse resultado aqui. Então, x vezes quanto para dar igual a x à quarta. Então, nesse caso, seria x ao cubo. X ao cubo vezes x vai dar x à quarta. Então, eu venho para cá e coloco menos x à quarta. Depois, eu preciso fazer a multiplicação pelo menos 3. X ao cubo vezes menos 3 vai dar menos 3x ao cubo, mas sempre nós vamos trocar o sinal. Então, vai ficar mais 3x ao cubo. Aqui nós fazemos uma operação de adição. X ao quarta menos x à quarta, zero, né? E aqui eu vou ter x ao cubo e x ao quadrado. Então, eu não posso efetuar esta adição. Então, eu vou escrever aqui 3x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 5. Agora, eu faço x vezes quanto para dar esse resultado. Então, eu vou colocar mais 3x ao quadrado. Tudo bem? 3x ao quadrado vezes x vai dar 3x ao cubo. Então, eu coloco aqui menos 3x ao cubo, porque sempre a gente precisa eliminar esse primeiro termo. E esse vai ter que seguir junto. Então, menos 3 vezes 3, menos 9. Então, mais 9x ao quadrado. Faço o traço para fazer a adição. Eu vou ter aqui, agora sim, as partes literais são iguais. 9 menos 3, 6. X ao quadrado mais 2x menos 5. Bom, novamente. Que número multiplicado x que vai dar 6x ao quadrado? Tem que ser 6x, porque 6x vezes x, 6x ao quadrado. Então, menos 6x ao quadrado. Aqui dá menos 18, então para cá, mais 18x. Igual, zerei. Aqui vai dar 20x menos 5. Não acabou a conta. Porque se eu multiplicar o x vezes o 20, eu vou ter 20x, então eu posso colocar aqui menos 20x e menos 60, então mais 60. Sobrou aqui 55. Então, esse é o resto da divisão. Esse nós chamamos de quociente. Tá? Então, nessas situações nós temos resto e quociente. Assim. E se você tiver uma situação onde você tem o divisor, o resto, o quociente, e você quiser achar o dividendo. Então, vamos tentar entender os elementos de uma divisão. Então, no método da chave, nós temos aqui. O elemento que fica aqui dentro, nós chamamos ele de divisor. Este resultado da divisão nós chamamos de quociente. O valor que ocorre a divisão é o dividendo. E o que sobra, depois de toda a divisão, nós chamamos de resto. Então, se eu quiser fazer o processo ao contrário, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma multiplicação, eu vou multiplicar o quociente e o divisor, vou somar isso com o resto e vou obter o dividendo. Então, nessa situação, nós temos o divisor, o resto, o quociente, e nós queremos achar o dividendo. Lembrando que aqui nós vamos revisar também multiplicação de polinômios. Então, vamos fazer aqui. Nós temos, ver se eu consigo escrever, vocês conseguem enxergar.
Então, nós vamos fazer aqui. Primeiro, quociente vezes divisor. Lembra que primeiro é multiplicação. Então, eu tenho que fazer 8x² menos 8x mais 12 vezes quociente. Quociente vezes divisor. Mais o resto. Para que eu consiga achar o dividendo. Então, vamos agora fazer o cálculo. 8x vezes x², então já revisamos multiplicação, 8x², somos expoentes, aqui vai dar mais 8x², tá? O 8 vezes o x. Menos 8x vezes x², menos 8x². Aqui eu tenho menos 8x², mais 12x², mais 12x, mais 1, menos 7x. Agora, o próximo passo é organizar isto. Então, vamos pegar os que nós, em ordem decrescente. Primeiro, 8x², que é só ele que tem o x², então já colocamos na conta. X² com x³ são iguais, corta, porque tem o mesmo coeficiente, sinais trocados. 8 e 12, sobra 4. Aqui, eu tenho 12 menos 7, sobra 5. E mais 1. Então, esse é o dividendo. Então, só para a gente revisar, quando eu estou falando em divisão de polinômios, eu posso ter o dividendo e o divisor e achar o quociente e o resto. Mas eu posso ter o divisor e o quociente e o resto e achar o dividendo. Então, nesse exemplo, nós temos um dividendo com duas incógnitas e o meu divisor. Só que nós sabemos que esse polinômio, ele é divisível. Ele é divisível, e este polinômio é divisível por esse. O que significa isso? Que o resto desta operação vai ser igual a zero. Então, nosso processo para cálculo é igual aos outros exercícios. X² vezes quanto para dar x²? X. Então, menos x². X vezes x, x². Então, menos x². X vezes menos 3, mais 3x. Arrumando isso, elimino, né, os x², vai sobrar menos x², aqui, gente, mais ax, mais 3x, mais b. Não tem como eu juntar, porque isso aqui são duas letras. Continua a minha divisão, tenho que multiplicar por menos 1. Por quê? Quando eu multiplico por menos 1, vai dar menos x², e aqui eu coloco mais x². Aqui vai ficar menos x, então mais x. E aqui vai ficar mais 3, então menos 3. Simplifico os x. E aqui nós temos ax mais 4x mais b menos 3. Bom, aqui é a parte mais importante desse exercício. Se vocês observarem, aqui o meu expoente é ao quadrado. Aqui já é x, então não vai ter como eu ter uma divisão a mais. Eu tenho, como eu sei que isso é divisível, eu preciso que isso e isso seja igual a zero. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever que ax mais 4x tem que ser igual a zero, certo? E b menos 3 também tem que ser igual a zero. Nosso objetivo é achar a e b. O x
Tá igual nos dois termos, certo? Então, eu vou colocar o x em evidência. Sobrou isso aqui. Tudo que eu multiplico por zero dá zero. Então, isto daqui que tem dentro do parênteses, eu preciso que seja igual a zero. Então, eu vou escrever aqui a mais 4 tem que ser igual a zero. Então, eu consigo achar que o valor de A é menos 4. E aqui eu só vou isolar o 3, passo para o outro lado, achei o valor do B e achei o valor do A. Então, isso é quando nós temos uma divisão de polinômios, onde eu sei que é divisível. Quando ele é divisível, o resto é igual a zero. Normalmente, nesses casos, eles colocam algumas letras para ver se vocês sabem qual é o conceito de divisível. Nesse exemplo, ele também quer saber o valor do m e do p para que o polinômio x à quarta menos 2x ao quadrado seja divisível por este polinômio. Então, nós sabemos que o resto precisa ser igual a zero. Começamos, então, o nosso cálculo com x ao quadrado, que x ao quadrado vezes x ao quadrado vai dar x à quarta, menos, aqui vai dar x ao quadrado, então menos x ao quadrado. Elimino essas duas variáveis, aqui eu tenho menos 3x ao quadrado, mais mx mais p. Então, o próximo valor que nós precisamos dividir lá vai ter que ser o menos 3. Ó, vocês têm que pensar que sempre vai ter que ficar igualzinho isso aqui, ó. Menos 3 vezes x ao quadrado vai dar menos 3x ao quadrado. Se ficou igual, eu tenho que trocar o sinal da operação. E aqui vai dar menos 3, então eu vou pôr mais 3. Simplifiquei, sobrou mx mais p mais 3. Lembrando que, ó, x ao quadrado e aqui é x, acabou a conta. Então, eu tenho duas partes, uma onde tem x, essa parte deve ser igual a zero, e a parte onde não tem x. P mais 3 também tem que ser igual a zero, então B vale menos 3. Então, o último exemplo, para a gente verificar se esses polinômios são divisíveis, sabendo que esses polinômios são divisíveis, qual o valor do A e do B. Então, de novo, x ao quadrado vezes quanto para ser igual a x ao cubo? Tem que ser vezes x. Ele tem que ficar exatamente igual a x ao quadrado vezes x e x ao cubo. Deu igualzinho, então eu vou colocar menos x ao cubo. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, menos x. Aqui vocês vão notar que já dá para simplificar esse e esse. Sobra ax menos x mais b. Bom, como aqui é o x ao quadrado e aqui é x, já acabou a conta aqui. Então, nós temos duas partes, uma com x e uma sem x. Então, essa primeira parte, eu vou escrever ela na forma fatorada, ó. Por quê? Então, esse é o coeficiente do x, é o valor que está junto com o x. Este valor precisa ser igual a zero. Para que zere o polinômio ele seja divisível. Então, o A vale 1. E o B, como ele já está sozinho, então o B tem que ser igual a zero. Então, nós acabamos o exercício. Achamos o valor do B e achamos o valor do A. E esse polinômio é divisível. Revisando, divisor, quociente, como este polinômio, esse dividendo, é divisível, nós não temos resto.